Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o episódio envolvendo o combate, a luta entre Davi e Golias. Este é um dos episódios mais populares de todas as Sagradas Escrituras e eu quero tirar algumas lições que nós podemos colher deste episódio e refletir um pouco acerca delas, dessas lições que nós abstraímos deste episódio. Mas antes de tudo, eu quero te pedir para se inscrever em nosso canal, se é que ainda não fez, compartilhá-lo com outras pessoas, a fim de que nós possamos levar as lições, as reflexões, as mensagens, os estudos aqui veiculados ao número cada vez maior de pessoas. Se inscreva em nosso canal, compartilhe com outros amigos e assim nós podemos levar estas reflexões a outras tantas pessoas. Bem, nós sabemos que o episódio envolvendo a luta entre Davi e Golias está registrado no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Este episódio tem como contexto uma luta, ou melhor dizendo, as provocações que o exército filisteu, enfileirado contra o exército hebreu, proferiam contra as tropas do rei Saul. O episódio envolvendo Davi e Golias é um episódio que se situa neste contexto de confronto, de embate, de guerra entre dois povos, de um lado o povo hebreu, de outro o povo filisteu. Ora, quem toma a frente do exército filisteu e passa a proferir impropérios, provocações contra os hebreus é um gigante chamado Golias da cidade filisteia de Gate. Ora, Golias assume a frente da batalha e lança um desafio aos exércitos hebreus enfileirados do lado oposto, conclamando, provocando o exército regido pelo rei Saul a que lhe envie um guerreiro que estivesse apto a combater com ele. Quem vencesse este combate, conclui Golias, submeterá o povo do exército, do guerreiro vencido, à servidão. Portanto, a provocação, a aposta, o prêmio que o exército, bem como o seu povo, haveriam de ganhar caso vitoriosos, seria o serviço, a servidão do povo
derrotado. Ora, o que estava em jogo aqui eram alguns elementos extremamente caros ao Estado hebreu, ao homem hebreu. Ora, o que estava em jogo aqui era a soberania de Israel. O que estava em jogo aqui era a liberdade do hebreu, uma vez que, caso o guerreiro hebreu que se prontificasse a lutar com Golias perdesse, o povo de Israel também perderia a sua liberdade, perderia também a sua soberania. Este era o preço a ser pago pela derrota. Bem, durante 40 dias, Golias, um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, extremamente forte e com um aparato bélico muito bem sofisticado para os padrões da época, muito bem apurado, muito bem elaborado. Durante 40 dias, Golias, pela manhã e pela tarde, se colocava diante do povo judeu e lhe provocava e mexia com os seus brios, perguntando, quase que em tom de zombaria, se não havia homem em Israel, se não havia guerreiro para lhe fazer frente, guerreiro para combatê-lo. Isto durante 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes. Este homem se agigantava e provocava o povo hebreu. E a resposta que nós temos do lado do exército judeu, do exército dirigido pelo rei Saul, era um estarrecedor silêncio. Do lado de Israel não se ouvia uma palavra. Do lado de Israel, todo o exército permanecia imóvel, permanecia estático, quedado, sem ousar afrontar na mesma medida o exército filisteu. Até que um jovem pastor que fora incumbido por seu pai a levar alguns mantimentos a seus irmãos que estavam na guerra, Abinadab, Eliabe e Sama, um jovem que exercia a função de pastor de ovelhas, um jovem que tocava suavemente a sua lira, inclusive na corte diante de Saul, ao chegar ao campo de batalha e se deparar com aquela cena, com aquelas provocações proferidas por Golias, com aquela situação quase que vexatória, se inquieta, se aborrece, se insurge diante de tudo aquilo e passa a questionar acerca daquele que provocava o exército de seu povo, que provocava o povo de seu Deus. Ora, ele começa a se inteirar dos fatos, percorre o acampamento, vai dos soldados até seus irmãos, volta de seus irmãos para os soldados, vai até a presença do rei, e ele, um jovem sem experiência de batalha, sem experiência alguma na guerra, um simples pastor, se prontifica a tomar as dores, as humilhações
do exército de seu povo e ele mesmo combater o gigante Golias. Ora, Saul, certamente um tanto quanto exitoso, visto que aquele rapaz franzino, por não ter experiência de guerra, por não ser soldado, certamente tombaria nas mãos de Golias e todo o povo judeu perderia a sua liberdade, perderia a sua soberania. Entretanto, mesmo diante da hesitação, mesmo diante das probabilidades, Saul concede que Davi lute em nome de seu exército, em nome de seu povo. Lhe veste uma armadura, lhe coloca alguns aparatos bélicos. Entretanto, Davi, na caminhada até o arraial dos filisteus, até o ponto de batalha, de encontro com Golias, sente o peso de tudo aquilo e começa a se despojar, começa a se desprender, começa a abrir mão daquela armadura e se mune tão somente, se arma tão somente de um cajado, 5 pedras e uma funda. Quando Golias se depara com aquele jovem franzino, sem nenhum aparato bélico, sem portar uma espada, sem portar um grande escudo, um capacete, uma armadura sólida, consistente, quando Golias se depara com aquele adversário, zomba, ri e pergunta ao povo hebreu se não havia um homem para que eles, o exército hebreu, o rei Saul, lhe mandasse no lugar de uma criança. E o sarcasmo aumenta ainda mais quando Golias percebe que aquele rapaz trazia apenas um cajado e uma funda, uma espécie de estilingue. Ora, diz Golias, sou porventura um cão para vires a mim com pedra e um pedaço de pau e um pedaço de madeira? Bem, o desfecho da história nós já conhecemos. Davi é tomado por uma força que transcende todas as probabilidades, todas as probabilidades, todas as expectativas, todas as angústias e as inquietações. Davi é tomado pela fé em seu Deus e diz ao seu adversário Golias que ele iria enfrentá-lo em nome daquele que é Senhor sobre todos os exércitos, em nome do seu Deus, em nome do seu grande soberano. Ora, Davi roda a funda, acerta uma pedra na testa de Golias, que cai, e por fim Davi, com a espada de Golias, o degola e devolve ao povo de Israel a sua soberania, a sua liberdade, submete os filisteus a uma condição um tanto quanto vexatória, um tanto quanto delicada. Bem, deste episódio, algumas lições nós podemos tirá-las. Poderíamos começar falando acerca da inércia do exército hebreu, do exército judeu,
frente às provocações do gigante Golias. Ora, o exército judeu se manteve inerte durante 40 dias, sem se locomover. Ora, existem problemas que, se não forem enfrentados, tendem a se agigantar cada vez mais sobre as nossas vidas. Ora, existem questões, existem desafios, existem obstáculos, existem lutas e provocações que precisam ser enfrentados, que precisam ser superados, que precisam ser resistidos. Caso contrário, eles se agigantam cada vez mais diante de nós, como Golias se agigantava diante de Israel. Dia sobre manhã, tarde sobre tarde, dia sobre dia, ao longo de 40 dias, Golias, foi soberano em suas provocações, em seus desafios. Ora, quem vai tomar, quem vai agir, quem vai assumir um protagonismo em todo aquele contexto é um jovem despreparado para aquilo. Entretanto, se os competentes, os supostamente preparados, qualificados, não fazem, alguém faz em seu lugar. Alguém assume o seu lugar. Os homens preparados para aquele tipo de confronto se negaram a enfrentar Golias. Ora, quem assume este papel quem assumiu este papel foi o menos qualificado, foi o menos preparado, foi o menos capacitado para aquela grande missão, aquela grande tarefa, aquele grande enfrentamento. Ora, qualificação, currículo, preparo, tudo isto é fundamental. Mas se não houver por parte do indivíduo ação, se o indivíduo não converter tudo isso numa postura de enfrentamento das adversidades e dos obstáculos, nada disso importa. Tudo isso não passa de um mero adorno que talvez apenas envaideça o indivíduo sem levá-lo a converter tudo isso em benefício concreto e real à sua vida. Davi não tinha nenhuma qualificação, mas enfrentou Golias, se pôs a caminho de Golias e, contrariando todas as probabilidades, contrariando toda a lógica, toda a racionalidade daquele processo. Por quê? Porque por si só, por seu currículo, por seu preparo, ele não tinha condições. Entretanto, Davi vence Golias a partir daquilo que ele levava na alma, a partir daquilo que ele levava no espírito. Ora, se Golias era um gigante aparentemente imbatível, Davi levava em sua alma, em seu espírito, alguém muito maior que Golias, alguém muito mais agigantado que Golias. Ele levava em sua alma a fé no seu Deus, o seu Deus, que era Senhor de todos os exércitos. Ora, mediante tanta fé, mediante tanto entusiasmo, tanta paixão, Davi não precisou de muito aparato para derrotar Golias. Davi precisou apenas de uma funda e de uma pedra.
poucos recursos, mas extremamente eficazes, eficientes em relação à finalidade que Davi lhes propunha. E isto porque a eficiência maior não estava no aparato usado por Davi, não estava nos instrumentos utilizados por Davi, estava na fé que o movia, estava no Deus que ele levava em sua alma, levava em seu espírito. Assim, um jovem extremamente desacreditado e desabilitado para aquela tarefa, para aquela missão, para aquele desafio, começa a se projetar como um herói, mas um herói improvável, mas um herói que não preenchia os requisitos dos heróis, sejam eles os heróis da antiguidade. Pensemos nos heróis da Ilíada de Homero, sejam os heróis de nosso tempo, quaisquer heróis. Ora, Davi não preenchia os requisitos de nenhum herói. Poderíamos julgá-lo até mesmo, aparentemente, até mesmo como uma espécie de anti-herói. Entretanto, foi este herói improvável que conseguiu devolver ao seu povo a sua soberania e a sua liberdade. E isto lançando mão apenas de uma pedra, porque uma pedra não constrói uma catedral, mas uma pedra nas mãos de um homem com fé é capaz de tornar um povo soberano, de tornar um povo livre. Ora, Davi é este herói improvável, como improváveis para proclamar o reino de Deus entre os homens eram os discípulos que Cristo escolheu para o seu ministério. Ora, como improvável era o próprio Salvador, porque não poderíamos, dentro da nossa racionalidade, dentro de nossa lógica, identificar num homem pendurado numa cruz o Salvador da humanidade. Ora, quem ou o que poderia salvar um homem pendurado num madeiro, pendurado numa cruz? Mas é deste Salvador improvável, mas é deste herói improvável que proveio a nossa redenção. Paulo, ao se referir ao Cristo da cruz, vai afirmar em sua carta aos Coríntios que Jesus crucificado era loucura para os gregos. E por que loucura para os gregos? Porque, pelas razões que eu já expus, porque não havia como racionalmente identificá-lo enquanto um salvador, porque o que poderia, ou quem um crucificado poderia salvar? Escândalo para os judeus. Por quê? Porque foi posto no madeiro e crucificado no lugar de maldição. Escândalo para os judeus, porque era o Messias, mas o Messias improvável, o Messias que não preenchia as expectativas ambiciosas do povo judeu. Ora, mas diante de todas essas improbabilidades, Cristo se revelou como Redentor e promoveu ao homem um processo de reconciliação com o Pai. Vejam, seja em Davi, seja nos discípulos e em Cristo, nós vemos o quanto que Deus vai
trilhando, vai abrindo o seu caminho por meio das circunstâncias menos prováveis, diante das circunstâncias mais nebulosas e anuviadas, e levando dádivas, salvação aos homens por meio das figuras aparentemente menos qualificadas para tão grande labor, para tão grande trabalho, para tão grande obra. Ora, é este Deus que Davi levava na alma que nós professamos crer. Um Deus que é capaz de levantar nas circunstâncias mais adversas heróis e salvadores. Em heróis e salvadores que, diante do olhar humano, do julgamento humano, da lógica humana, parecem ser os menos qualificados, os mais improváveis, mas por fim serão eles que haverão de triunfar e revelar aos homens a grandeza de Deus. Davi o faz derrubando Golias. Cristo faz ressuscitando ao terceiro dia. O Deus do improvável, o Deus das improbabilidades, nos chama e nos confia tarefas ou missões que talvez possamos julgá-las impossíveis e muito para além das nossas qualificações, mas certamente com fé na alma, com paixão e entusiasmo, com Deus no Espírito, nós podemos de uma pedra fazer brotar, fazer emanar soberania e liberdade a muita gente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, e até a próxima.